Olá! Neste vídeo vamos falar sobre a membrana plasmática e o transporte membranar. Vamos interpretar o modelo do mosaico fluido e as funções da membrana, nomeadamente o transporte de substâncias através da mesma. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. Para as substâncias, os nutrientes, chegarem às células, terão que atravessar a membrana plasmática. Quais as características e composição da membrana plasmática? Tendo em conta as propriedades da membrana, nomeadamente as substâncias que facilmente a atravessavam e as que não conseguiam fazê-lo, verificou-se que a membrana teria uma natureza lipídica. Mais tarde, através de análises químicas, verificou-se que seriam fosfolípidos e que existiam também proteínas de diferentes formas e tamanhos. O modelo que melhor explica atualmente a estrutura e funcionamento da membrana plasmática é o modelo do mosaico fluido, proposto em 1972 por Singer e Nicolson. Este modelo tem evoluído ao longo do tempo, mas ainda fornece uma boa descrição básica da estrutura e comportamento das membranas celulares. Segundo este modelo, a membrana plasmática é um mosaico de componentes que se movem livremente e com fluidez, em movimentos laterais, mais frequentes, ou movimentos verticais, também conhecidos por movimentos flip-flop. Os principais constituintes da membrana plasmática são os lípidos, neste caso os fosfolípidos, que se dispõem em bicamada, com as suas caudas apolares viradas para dentro e a parte polar virada para fora, constituindo uma bicamada fosfolipídica. Também o colesterol, outro lípido formado por 4 anéis de carbono interligados, que se encontra incorporado entre os fosfolípidos da membrana. Estes componentes são muito importantes para a fluidez da membrana. Possuem também proteínas, que podem atravessar parcial ou totalmente a membrana, são as proteínas intrínsecas ou integradas, e temos ainda proteínas que podem ficar livremente anexadas às superfícies da membrana e denominam-se proteínas extrínsecas ou periféricas. Para além das proteínas, ainda possuem glicídios que estão presentes apenas na superfície externa da membrana plasmática e podem estar ligados aos lípidos, formando glicolípidos, e às proteínas, formando glicoproteínas. Quais são as principais funções da membrana plasmática? Então, já vimos que uma das principais funções é limitar e proteger a célula, é a fronteira da célula, de todas as células. É responsável pelo transporte de substâncias entre uma intracelular e uma extracelular, pela recepção de sinais químicos vindos do exterior e ainda pelo reconhecimento celular. Porque se diz que a membrana plasmática tem uma permeabilidade seletiva? O que é que isto quer dizer de permeabilidade seletiva? Devido às características da membrana, nomeadamente a sua bicamada fosfolipídica, com uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica, faz com que existam moléculas que a conseguem atravessar facilmente e outras que precisam de ajuda ou que não conseguem mesmo atravessar. Por exemplo, moléculas pequenas apolares, como o dióxido de carbono, o oxigênio e o nitrogênio molecular, atravessam facilmente a bicamada fosfolipídica. Já a água e outras moléculas pequenas polares já têm mais dificuldade em passar o interior da membrana plasmática composto pelas caudas hidrofóbicas. Moléculas grandes polares e íons com carga têm muita dificuldade em atravessar a membrana fosfolipídica, nomeadamente em atravessar a parte hidrofóbica da membrana. Verifica-se então que a membrana tem uma permeabilidade alta para determinadas moléculas e baixa para outras. Daí dizermos que ela possui uma permeabilidade seletiva. Como entram então na célula as substâncias incapazes de atravessar a bicamada fosfolipídica? Essas moléculas vão ter a ajuda das proteínas integradas da membrana e conseguem mais facilmente atravessar a bicamada fosfolipídica, atravessar a região hidrofóbica da membrana. Assim, podemos classificar o transporte de substâncias através da membrana plasmática de não mediado e mediado. Não mediado
é quando as substâncias atravessam a bicamada fosfolipídica da membrana sem envolver proteínas transportadoras, como foi o caso do oxigênio, do CO2, que são substâncias que atravessam facilmente a bicamada fosfolipídica. Se as substâncias precisam de ajuda para atravessarem a bicamada fosfolipídica, denomina-se transporte mediado, porque tem ajuda, envolve proteínas transportadoras, que podem ser denominadas de permeases ou proteínas de canal. Também podemos classificar o transporte em passivo e ativo. Dizemos que o transporte é passivo quando ocorre a favor do gradiente de concentração da substância a transportar. Vejamos. A substância passa a favor do gradiente de concentração. Passa do meio onde a concentração é maior para o meio onde a sua concentração é mais baixa. Para fazer isto, a célula não gasta energia, pois naturalmente as substâncias movem-se de um meio onde a substância está mais concentrada para um meio onde está menos concentrada. Já no transporte ativo, as substâncias são transportadas contra o seu gradiente de concentração. O que é que isto quer dizer? Vão do meio onde a concentração é menor para o meio onde a sua concentração é maior. Para que a célula consiga concentrar as substâncias contra o gradiente de concentração, precisa de gastar energia. Em que situações é que isto pode ser útil? Imagina as células intestinais, numa fase inicial, absorvem a glicose por transporte passivo. Há mais glicose no interior do intestino do que nas células e ela passa a favor do gradiente de concentração. Mas passado algum tempo já temos muita glicose nas células, mas não podemos desperdiçar a glicose que está no intestino. Então, as células gastam energia para continuar a absorver a glicose, mesmo contra o seu gradiente de concentração. Dentro do transporte passivo, podemos considerar a difusão simples, a difusão facilitada, sendo que a primeira ocorre através da bicamada fosfolipídica, um transporte não mediado, e a difusão facilitada, como o nome indica, já utiliza ajuda das proteínas transportadoras, já é um transporte mediado, e a osmose é também um transporte passivo e é o transporte de água através da membrana. Nos próximos vídeos iremos explorar com mais detalhe estes diferentes tipos de transporte passivo e ativo. Ficou percebido? Espero que sim.